Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Aqui normalmente eu falo sobre temas ligados à mente e à consciência. Nesse vídeo eu vou fazer algo um pouco diferente. Vou falar sobre inteligência artificial. Você já vai entender de que forma a inteligência artificial se relaciona, né, com os estudos da mente, da consciência e quais são as contribuições desse campo e também porque, né, nesse caso eu me interesso por esse tema da inteligência artificial. Uma breve apresentação sobre esse vídeo, o que você vai encontrar aqui. Vamos falar sobre o atual cenário da inteligência artificial, com alguns dos desdobramentos recentes, né, mais importantes, e porque nós estamos chegando a um ponto de inflexão, um ponto de virada dentro da trajetória da inteligência artificial, né, um ponto crítico de transformação. Qual é o futuro dessa inteligência artificial, né, com base no que alguns dos grandes gurus aí desse mercado estão prevendo, inclusive em termos de a inteligência artificial se tornar senciente, inteligência artificial se tornar de alguma forma consciente, e por que isso, ao meu ver, é uma grande falácia e é uma forma aí dessas empresas conseguirem mais alguns bilhões para sustentar os seus projetos de pesquisa e de desenvolvimento. Para mostrar, né, qual que é a fragilidade por trás dessa previsão, né, de inteligência artificial se tornar senciente ou consciente, a gente vai diferenciar esses dois termos logo logo, a gente vai recorrer à visão das tradições antigas de sabedoria, as tradições contemplativas não dualistas. E a gente vai abordar também aquilo que é um dos temas mais quentes, vamos falar assim, nos estudos da mente, nos estudos da consciência, que é o chamado Hard Problem of Consciousness, ou o problema difícil da consciência. Tema muito interessante. Você vai entender por que isso é relevante nessa questão de a IA se tornar ou não consciente no futuro próximo. Antes de prosseguir, eu queria fazer um breve disclaimer. Eu não sou um especialista em inteligência artificial. Meu interesse por esse tema é mais do ponto de vista filosófico e também na forma como ele acaba cruzando aí com o tema dos estudos da mente e os estudos da consciência, né? Esse conhecimento ligado às tradições antigas de sabedoria. Então, não sou um especialista. Também por esse motivo vou ter que recorrer hoje um pouco mais às minhas anotações do que normalmente eu faria. Mas acho que vai dar tudo certo e você vai entender, né, o porquê desse interesse e quais são as contribuições do campo dos estudos da mente e da consciência, até mesmo das tradições antigas, nessa questão. Vamos lá. Eu tenho estado envolvido aí nesse tema dos estudos da mente e da consciência já há alguns bons anos, né? Particularmente aí nessa visão que é chamada de não dualista, de algumas tradições antigas de sabedoria, das tradições contemplativas. E vou citar como minha principal fonte aqui, né, para aquilo que eu vou apresentar, uma corrente dentro do hinduísmo chamado de Advaita Vedanta, que das diversas tradições que eu pesquisei, aquela que eu considero a mais profunda, né, com as principais contribuições, uma vertente que recorre aí ao conhecimento que está explícito nos Vedas, né, e particularmente nos Upanishads, que são alguns dos textos espirituais mais antigos e mais profundos conhecidos pela humanidade. E, a meu ver, também uma visão que é convergente com algumas outras tradições não dualistas importantes, entre as quais eu destacaria o Dzogchen, que é uma vertente do budismo, e também Mahamudra, mas também muito próxima a outras tradições, o budismo de forma geral, taoísmo, jainismo, sikhismo e outras vertentes aí também, que como você vai ver, todas elas de uma forma ou de outra apresentam a consciência
como o aspecto mais fundamental do modelo e não a matéria, diferente da nossa visão da ciência ocidental materialista, que propõe que o aspecto mais primordial é a matéria e a consciência surge em algum momento nesse processo evolutivo como uma expressão da matéria, ainda que ninguém saiba dizer como que matéria inerte, como um sistema material, possa dar origem à experiência interna, experiência subjetiva, ou mesmo à consciência. Essa é a ideia também que está por trás do Hard Problem of Consciousness, que a gente vai abordar aí logo logo, tá bom? Eu acredito também que essas vertentes elas têm aí perspectivas importantes a apresentar nessa discussão sobre o futuro da inteligência artificial, por incrível que pareça, né? Porque elas vêm estudando a mente, a consciência há muito tempo e a tecnologia agora cada vez mais começa a se aproximar dessas questões. Uma breve apresentação pessoal. Como eu falei, meu nome é Thomas, minha formação original na área de administração de empresas, eu também sou pós-graduado em marketing esportivo, atuei no mercado por alguns anos, mas acabei fazendo uma mudança aí, diária, uma transição de carreira, passando a me dedicar nos últimos 15 anos aos estudos da mente, da consciência, tendo atuado como instrutor de meditação junto a indivíduos, grupos, empresas, depois posteriormente como terapeuta, especializado nas áreas de vício, de compulsão, trauma e também no gerenciamento de estresse e ansiedade, ainda atuo como terapeuta hoje, e também mais recentemente dentro da área de saúde mental corporativa, levando essa ideia de mindfulness, né, da meditação separada de todo o seu revestimento místico e cultural, levando o mindfulness, treinamento de atenção, às empresas, assim também como técnicas de autorregulação. Vamos lá então. Já entrando no tema desse vídeo, eu queria começar dando um pouco de contexto, falando sobre um breve olhar para o atual momento, para o momento presente aí da inteligência artificial, né? Onde começou a ideia para esse vídeo, a partir de alguns artigos, vídeos que eu vinha assistindo, né? Textos que eu vinha lendo, sobre as empresas estarem chegando num problema agora com o seu atual modelo, que está baseado em dados em massa. Né? A gente está falando sobre o esgotamento de dados públicos disponíveis, né? Que são usados para treinar os chamados LLMs, os grandes modelos de linguagem, né? Por exemplo, o ChatGPT, e esses outros aí que a gente tem usado no nosso dia a dia. Então, o que está acontecendo? Um esgotamento desses dados que são usados para fazer o treinamento dessas inteligências artificiais. Então, a internet, que era pensada como uma fonte infinita de informação, de dados, né, está se tornando finita. Então, a gente está chegando que um dos pilares, né, que sustentou o desenvolvimento das inteligências artificiais está prestes a se esgotar. Por que isso é importante? Quando esses dados, né, que são disponíveis, eles são limitados, repetir os mesmos dados várias vezes produz retornos decrescentes. Então, mesmo que você tenha um ganho com mais poder computacional, isso acaba se esgotando diante da ausência de novas informações que possam ser usadas para treinar essas inteligências artificiais. Então, ou seja, mesmo com bilhões de parâmetros e alto poder computacional, se você não tem novidade, variedade nos dados, o desempenho dessas inteligências ele fica estagnado. Tá, mas então por que a gente não pode usar os dados gerados pelas próprias inteligências artificiais para treinar essas inteligências artificiais? Isso foi uma das alternativas propostas aí recentemente,
mas já existem evidências, né, recentes de que treinar esses modelos a partir de dados gerados por outras IAs, né, em vez de dados criados por seres humanos, prejudica a performance dessas inteligências artificiais. Então, essa realimentação com dados sintéticos, né, são esses dados produzidos pelas próprias IAs, tende a introduzir erros e reduzir a chamada diversidade lexical. O que vem a ser diversidade lexical? A variedade e riqueza do vocabulário que o modelo utiliza ou que ele é capaz de compreender. Ele vai ficando menos inteligente, menos eloquente, vamos falar assim, resultando em baixa qualidade dos modelos. Ou seja, conforme a web, o pool de dados humanos decai em novidade, qualquer solução, entre aspas, via dados sintéticos pode comprometer a robustez, a originalidade e a confiabilidade das IAs. Tá aí o fenômeno das alucinações, né, que essas IAs produzem como um desses exemplos, né, quando elas introduzem informações que não são verídicas ou preenchem lacunas, né, de acordo com os scripts, né, que são oferecidos para elas. Um problema sério que está acontecendo aí e que tende a acontecer mais conforme esses dados sintéticos passarem a ser reutilizados para treinar esses grandes modelos de linguagem, os LLMs. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui, né, nessa leitura, nesse contexto, que um teto foi atingido e as empresas precisam buscar novos caminhos, né? Especialmente do ponto de vista de recursos. Essas empresas já levantaram bilhões e bilhões, talvez até trilhões de recursos junto aos investidores, prometendo mundos e fundos e grandes revoluções, e de repente se chega a um limite agora, né, daquilo que poderia ser feito com o que se tinha à disposição dentro desse paradigma, e alguma coisa nova precisa ser apresentada. Então a gente começa a chegar aí mais perto do tema que inspirou esse vídeo aqui. Só concluindo, então, falar sobre a visão de um pioneiro aqui, né, ou de alguns pioneiros e pesquisadores sobre essa mudança de paradigma. Tem um cara chamado Ilya Sutskever, não sei se essa é a pronúncia do nome dele, mas o fato é que ele é cofundador e ex-cientista-chefe da OpenAI, né, claramente é a empresa, né, que todo mundo sabe por trás do ChatGPT, que diz que nós chegamos ao pico de dados. Então, para ele, o futuro será de agentes de IA, sistemas autônomos que aprendem e atuam de maneira diferente dos atuais LLMs, dos grandes modelos de linguagem. Ele fala sobre uma mudança de foco, de quantidade, né, quantidade de dados, no caso, para eficiência, estrutura, raciocínio. A tendência hoje, então, é investigar formas de IA que não dependem apenas de escala de dados e parâmetros, mas de arquiteturas mais eficientes, pensamento estruturado, raciocínio simbólico, aprendizagem de regras, generalização a partir de poucos dados. Ou seja, algo mais parecido com cognição do que com estatística ampliada. Essa discussão reforça o quê? Que talvez o próximo salto da IA não seja fazer mais a mesma coisa com mais dados e com mais poder computacional, mas mudar a base. Estamos falando de uma mudança de premissa, de uma mudança de visão da reprodução estatística para formas mais próximas de aprendizado, abstração e raciocínio. É tudo isso muito legal, muito interessante, né? Mas o que chamou a minha atenção e que inspirou esse vídeo foi uma entrevista desse próprio camarada Ilya, sugerindo que o futuro da IA passa por esses sistemas se tornarem sencientes. Ele falou isso, né, numa entrevista, que acho que também se tornou aí um podcast, se eu não me engano, mas eu vi essa entrevista, ele fala com a maior naturalidade, né, como se fosse uma coisa inevitável que esses sistemas se tornem sencientes em algum momento. Como a gente pode definir senciência, então? Como a capacidade de um ser de experienciar sensações e sentimentos subjetivos, como dor, prazer, medo e alegria. É a aptidão para sentir o mundo ao seu redor, em vez de apenas reagir a estímulos de forma reflexa. É uma ideia muito próxima
daquilo que a gente chama de consciência. A gente pode até mesmo falar que essa definição praticamente é sinônimo de consciência, mas eu dei uma pesquisada e que tem uma definição de consciência ou autoconsciência em alguns contextos, falando que é um conceito mais amplo, que envolve a capacidade de um ser processar informações, reter memórias, pensar e estar ciente de si mesmo e do ambiente. Para todos os efeitos, a meu ver, é a mesma coisa, né? Então, um ser pode ser senciente sem necessariamente ter um nível complexo de consciência ou de autoconsciência, embora os dois conceitos frequentemente se sobreponham em discussões éticas e biológicas. Então, o camarada Elia falando que o sistema computacional de IA vai se tornar senciente é basicamente a ideia de que esse sistema se torna de alguma forma consciente, é capaz de processar informações com base em suas memórias e talvez ter algum tipo de experiência subjetiva. Processar informações, claro, eles já fazem, e memória infinita aí que eles acessam de toda a internet, mas o que se fala de diferente nesse caso é sobre esses sistemas terem algum tipo de experiência subjetiva, né? E que nesse caso, dentro dessa visão, ajudaria esses sistemas a darem respostas mais precisas, né? Mudando a forma como esse treinamento é feito, mudando a forma como esses sistemas desempenham. E aí é que a gente chega no problema, né? E é sobre isso que eu quero falar. Então, por que essa ideia de uma IA senciente ou consciente, né, como solução, ela é problemática, provavelmente ilusória, e como eu sugiro aí que talvez seja muito mais um truque para captar mais recursos, né? Primeiro que já tem uma grande corrente filosófica e científica que insiste que mesmo que os sistemas de IA sejam muito complexos, por melhores que eles sejam, eles não têm justificativa sólida para serem considerados conscientes ou dotados de experiência subjetiva real. Não é como se você fosse aumentar a complexidade do sistema ad infinitum, em algum momento ele se torna consciente. Eu vi um cara falando uma coisa interessante hoje sobre isso, é como se você fosse fazer cavalos se reproduzindo cada vez mais, e pegando os melhores espécimes e tal, e fazendo reproduções, e em algum momento eles fossem gerar uma locomotiva. Não é uma coisa que vai acontecer, então não é porque um sistema vai se tornando progressivamente mais complexo na sua capacidade computacional, que em algum momento ele vai se tornar consciente, né? A alta complexidade desses modelos de IA não é suficiente para garantir consciência, né? Então, existe uma ausência de explicação coerente de como sensações, sentimentos, percepção subjetiva, que é aquilo que chama de qualia, de falar sobre isso, como isso poderia emergir de sistemas puramente computacionais. Eu quero falar justamente sobre isso, se parece uma coisa abstrata, né? Como que um sistema computacional pode gerar isso? A verdade é que a gente nem sabe como que o cérebro, que é um sistema infinitamente mais complexo que um sistema computacional, pode gerar experiência subjetiva. Então, vamos introduzir aí o chamado Hard Problem of Consciousness, né? Como que a gente está longe desse entendimento. Então, vamos lá. Para mostrar como que a gente está longe disso, e porque, ao meu ver, isso é mais um truque, né, como eu falei, para captar recursos, né, a partir de pesquisa, vale a pena a gente entender esse que foi um modelo proposto por um filósofo em 1995, filósofo e, né, um cara muito ativo aí nos estudos da mente, da consciência, chamado David Chalmers, que é um australiano. Ele articulou esse chamado Hard Problem of Consciousness, né, o problema difícil da consciência, que é a ideia de que como e por que os processos físicos no cérebro dão origem à experiência subjetiva ou qualia. Então você pode entender o cérebro como um sistema material, né, como que esse sistema material, que pode ser observado, como ele pode ser mensurado, né, a atividade cerebral em determinadas regiões, atividade elétrica, etc. Como que esse sistema chamado cérebro, um sistema material, pode dar origem à experiência subjetiva. Esse é o Hard Problem of Consciousness, né, a experiência subjetiva ou qualia. Em outras palavras, né, como ele é capaz de produzir experiência subjetiva.
Quando a gente fala sobre experiência subjetiva, qual que é a ideia? De um aspecto qualitativo e individual de uma sensação ou de uma experiência. Não é uma coisa que não pode ser totalmente compreendida por uma outra pessoa, por mais que ela detenha todas as informações, né, sobre esse fenômeno. Então, por exemplo, como cada um experimenta determinada cor. Eu não sei qual que é a sua experiência de ver a cor vermelha, a vermelhidão do vermelho. A gente sabe em qual faixa do espectro, né, eletromagnético a cor vermelha se encontra, mas não é isso que eu tenho internamente. Eu tenho a experiência de ver a cor vermelha, a experiência de sentir a dor. Nós sabemos que a dor ativa determinadas regiões do cérebro, mas não é isso que você sente. Você tem uma experiência subjetiva do que vem a ser dor para você, ou a sensação de ouvir uma nota musical, por exemplo. Então essas são as qualia. Em resumo, é todo tipo de experiência subjetiva, todo tipo de experiência interna que você tem, sensações, pensamentos, percepções, etc. Esse problema que foi articulado em 1995, ele não foi resolvido até hoje, tá? Ou seja, a gente não sabe como que o cérebro é capaz de produzir experiências subjetivas. Você vai entender logo logo por que essas aspas, né? Porque ainda dentro desse paradigma e dentro da proposição desse problema, o cérebro seria aquilo que estaria provocando a experiência subjetiva. Não é a visão das tradições antigas, como eu já vou mostrar. Então, ainda dentro desse sistema, dentro desse contexto, a ciência materialista também não sabe onde que a consciência está localizada no seu cérebro, como que o seu cérebro produz consciência, novamente aspas, para o cérebro produzir consciência. O que a gente tem, então, não é uma relação de causação. A gente não consegue estabelecer uma relação de causação, de o cérebro causar uma experiência subjetiva, mas o que a gente pode afirmar, sim, é uma relação de correlação. Então, por exemplo, as experiências subjetivas ou internas, um pensamento, uma sensação, etc., ela tem contrapartidas objetivas ou externas. Então, por exemplo, um pensamento, você experimenta o seu pensamento e a isso corresponde uma atividade elétrica no seu cérebro que pode ser mapeada, pode ser observada externamente. Então, uma experiência interna correspondendo a uma atividade externa. O que eu quero apresentar é que isso são os dois lados de uma mesma moeda. Então, não é que uma coisa produz a outra. Interessantemente, uma coisa pode influenciar a outra. Então, por exemplo, se você toma uma taça de vinho, ou várias, ou você experimenta com algum tipo de substância que produz uma alteração de estado, né, de mente, você vê algo diferente, tem uma experiência subjetiva diferente. Então seria um aspecto material agindo sobre um aspecto subjetivo, e o contrário também acontece. Então determinados pensamentos que você tem vão produzir reações no seu corpo, uma resposta de fuga ou luta, por exemplo, etc. Então é um agindo sobre o outro. Mas a ideia não é que um causa o outro, mas que eles são os dois lados da mesma moeda, eles emergem conjuntamente. Então essa é a ideia, mais ligada à visão das tradições antigas de sabedoria. Então a questão aqui, por que eu estou trazendo isso? Se a gente não sabe como que um órgão infinitamente complexo como o cérebro é capaz de gerar experiência subjetiva, se é que ele gera experiência subjetiva, o que dizer então de um sistema computacional? Como que os caras vão programar um sistema computacional para ter algum tipo de experiência subjetiva se a gente não sabe concretamente, nem mesmo como o cérebro produz experiência subjetiva, se é que ele produz? Então agora apresentando a visão das tradições antigas de sabedoria ligada a esse hard problem of consciousness, como isso pode ser reconciliado. Talvez o problema esteja na própria visão materialista de que o cérebro cria as experiências subjetivas, né? As tradições antigas de sabedoria, elas apontam para uma visão diferente. Então, particularmente o Advaita Vedanta, né, que eu estou citando como minha melhor fonte, vai apresentar uma visão diferente sobre isso. Então não é a matéria que cria a mente e também não é a mente que cria a matéria, ainda que esses dois aspectos se influenciem mutuamente, como eu apresentei. Mas em última análise, dentro e fora, subjetivo e objetivo são os dois lados de uma mesma moeda. Eles emergem conjuntamente na consciência, que é o aspecto mais fundamental. Então a consciência não é algo que surge
em algum momento, como resultado da evolução, ou quando o seu cérebro está funcionando bem, pim, ele produz consciência. Essa é a visão materialista, a meu ver, bastante ingênua, mas a consciência é sim o aspecto mais fundamental do modelo, no qual experiência subjetiva e objetiva emergem conjuntamente como os dois lados de uma mesma moeda. Então essa é a ideia, né? Não surge na evolução, na nossa visão materialista, tem matéria inerte, que em algum momento manifesta a vida, que em algum momento manifesta alguma forma de mente, a gente não sabe explicar exatamente como que como que vida pode surgir a partir de matéria inerte, ou como que vida simples pode gerar vida complexa, porque essa é a visão materialista e as tradições propõem uma visão diferente, de que a consciência já é o aspecto mais fundamental, e ela vai manifestando dentro dela a consciência aspectos progressivamente mais complexos. Então essa é a ideia da visão das tradições antigas de sabedoria de forma geral. A consciência é fundamental, então, dentro dessa visão, e todas as formas são manifestações dentro da consciência, dentro dela, consciência. Se é difícil você imaginar isso, vamos pensar na metáfora do sonho. Quando você sonha à noite, por exemplo, né, você esquece quem você é e você passa a sonhar e você assume uma perspectiva dentro desse sonho, você é uma pessoa dentro do sonho que tem pensamentos, sensações, etc., que estão dentro de você, e você experimenta uma realidade objetiva externa a você, né? Pessoas, mundo, etc. Quando você acorda, você percebe que tanto aquilo que estava dentro de você, quanto que aquilo que estava fora de você, eram manifestações de uma mesma mente, da mente sonhadora, né? Da pessoa que sonha, que ao mesmo tempo transcende a atividade do sonho e ao mesmo tempo a essência desse sonho. Então essa é a visão das tradições de sabedoria antigas, né, do Advaita Vedanta, por exemplo, de que existe uma consciência fundamental que transcende a tudo aquilo que você está vendo aqui e ao mesmo tempo a essência de tudo aquilo que você experimenta, porque toda a experiência que você tem só existe na presença da consciência. Pense em qualquer experiência que você teve, que você possa vir a ter, que você tenha nesse momento, acontece na consciência, a partir da consciência, uma expressão da consciência conhecida pela consciência. Então a consciência sim é o aspecto mais fundamental, a partir do qual você encontra infinitas formas de expressão, tudo aquilo que você vê, como aquilo que você vê no sonho externo a você, e aquilo que você experimenta internamente, que você chama de algo seu, íntimo, pessoal, são na verdade expressões, manifestações de um mesmo fundamento, que transcende a tudo aquilo que você está vendo e ao mesmo tempo a essência de tudo aquilo que você está vendo. Por isso a ideia de não dualidade, que tudo é em última análise tudo em última análise são expressões de um mesmo fundamento, tá? Então essa é a ideia. E essa visão nos ajuda a resolver o hard problem of consciousness, entendendo que a pergunta, na verdade, ela está mal colocada. Você nunca vai descobrir como que o cérebro gera a mente, porque o cérebro, que é um sistema material, não é ele que gera a mente, não é ele que gera atividade mental, experiência subjetiva. Tanto um quanto o outro emergem na consciência como os dois lados de uma mesma moeda. Essa seria a visão, a resolução do hard problem of consciousness dentro da visão das tradições contemplativas não dualistas. Isso também aponta por que então que os sistemas computacionais não vão se tornar conscientes. A gente nem sabe como que, de novo, matéria gera atividade interna, subjetiva. Então o que dizer de um computador e o que dizer sobre como programar um sistema computacional para isso. É essa a ideia. Então, em resumo, só para concluir então esse vídeo, a ideia de que a IA pode se tornar consciente se for suficientemente complexa ignora que a consciência não é apenas sobre processamento de informação, mas sobre você ter uma perspectiva, um ponto de vista interno. Até hoje não há consenso, nem experimento convincente que mostre que uma rede neural, né, o cérebro, por mais complexa que seja, possa produzir fenômenos subjetivos, muito menos do que uma máquina possa ser capaz de fazer isso. Portanto, apostar no salto para a IA senciente como próxima etapa transformadora
é arriscado e muito provavelmente tem mais a ver com uma nova corrida por recursos do que algo realista. E segundo minha pesquisa no próprio ChatGPT, né, o ChatGPT que está dizendo isso, o futuro será construído com humildade técnica, uma IA mais modular, focada, eficiente, mais prática e adaptada a áreas específicas, né? Áreas específicas, nada de errado com isso. Agentes com raciocínio, modelos híbridos, melhor generalização a partir de poucos dados, né? Não mais aquela quantidade enorme de dados, e talvez sistemas inspirados na cognição real, mas não com ilusões metafísicas, ou seja, não, a IA não vai se tornar senciente ou consciente. Essa é a conclusão, essa é a minha visão. Muito obrigado se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, o que você acha sobre isso. E eu estou à disposição para quem se interessa aí por conversar sobre estudos da mente, da consciência, agendar uma sessão, aprender a meditar, ou processos terapêuticos, ou então também levar meditação e técnicas de autorregulação para a sua empresa. Obrigado novamente, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.